a diversidade, nós temos que conviver, saber conviver com as diferenças, isso é importante, isso está no temas transversais do próprio da LDB, isso é importante saber discutir e debater esses assuntos com responsabilidade. Agora, na idade adequada, porque crianças de 12 anos, isso daí, de certa forma, a nossa cultura não é essa, não tem essa preparação da família, e eu acredito que, da forma como veio, foi prudente quando o Congresso Nacional, juntamente com o presidente Dilma, que ela vetou essa cartilha. Nós temos muito ainda o que fazer. E a questão da moral, a questão da educação, eu acredito que deve ficar parte com a família, embora que a família esteja estruturada em parte, né? Como foi bem dito aqui, que a mulher, quando saiu do mercado de trabalho, a própria influência da novela brasileira, que nessa nova forma de agir, de participar da família, isso tudo tem atrapalhado e tem sobrecarregado a escola. A escola, ela também educa, mas essa não é a missão principal. A escola é exatamente ensino-aprendizagem, mas também ela faz essa parte, ela não pode se eximir disso. Não pode a família transferir tudo isso e, de repente, chegar um vídeo, uma cartilha e essa intervenção na escola, no projeto pedagógico. A própria LDB, ela dá a liberdade do projeto pedagógico de cada escola. Por isso que existe a pluralidade entre escolas, você escolhe um projeto é esse, a filosofia da escola é essa. Então, é um desafio que nós temos que ter paciência e cautela. O Brasil ainda não acertou na sua educação de qualidade, e isso nós temos que dar conta. Professora, o professor falou aí na questão da dissolução da família brasileira, a questão dos valores. Hoje, se você for falar em valores, se falar em... Porque antigamente os conceitos da família, inclusive os conceitos religiosos, hoje isso praticamente inexiste, salvo nas escolas confessionais. Fora isso, onde é que se deu esse desleixo? E a novela, ela de fato tem esse poder? Porque depois que o Brasil se redemocratizou, devido ao passado de autoritarismo, o que se viu no Brasil é o seguinte: é proibido censurar. É proibido proibir, né? Aquela música do Caetano, é proibido proibir, é proibido censurar. E em nome dessa proibição de censura, passa tudo e a sociedade não tem direito de questionar, de tentar regular, porque isso é censura. Quer dizer, criou-se um problema, porque países mais avançados, sociedades democráticas, eu estou falando aqui de sociedades democráticas, não de sociedades autoritárias, Estados Unidos, França, Inglaterra, tem seus mecanismos de controle, porque a sociedade ela tem que controlar alguns conteúdos. No Brasil não se controla nada, passa a cena de sexo 3 horas da tarde. Isso ajudou nesse caldo, porque às vezes a gente fala isso, conservador, a televisão, está atacando a televisão. Onde é que a novela teve realmente esse papel de desconstruir isso? A gente tem que voltar um pouquinho, porque a novela ela existe há décadas no Brasil, né? Mas ela mudou muito o seu perfil. Com a globalização, com a era da informação, tudo acontece muito rápido. E quando cai uma palavra, um vídeo na rede, você não consegue mais segurar. Você pode até entrar com ações judiciais, mas assim, até você conter aquilo, os malefícios já foram grandes. Então, para essa geração Z... O que é a geração Z? A geração os nascidos a partir de 1990. A geração Z. Geração Z ou geração arroba. Então, eles têm algumas características que são peculiares. Por exemplo, eles gostam muito de roupas de marcas, eles gostam muito de popularidade, de sucesso, de brilho. E, às vezes, em nome desse sucesso, desse brilho, eles se submetem a comportamentos que vão prejudicar realmente não só a sua vida, mas também a vida da sua família, das pessoas que cuidam dele. Por exemplo, tem uma rede social chamada Formspring, que você tem a opção lá de ser anônimo. Ela não foi criada para isso, ela foi criada como um serviço de atendimento ao cliente, onde o cliente poderia dizer que pensava a respeito de determinados produtos. Mas, na verdade, é uma febre entre os adolescentes, porque lá ele consegue fazer as perguntas indiscretas para o outro sem se identificar. E o pior, não é fazer a pergunta, é que as perguntas indiscretas são respondidas. As pessoas se expõem. Exato. E ela acha que não importa de que maneira ela está ali exposta, importa que alguém está se interessando por ela. E aí acontece o quê? Com as referências. Nós temos hoje no país 98% dos brasileiros têm rádio, 72% dos brasileiros têm televisão e usam a televisão como uma formadora de opinião. Não só da sua opinião
política, enfim, cotidiana, mas também como referência de moda, de comportamento, né? E o que a mídia fez? De um lado, ela adultece muito cedo a nossa criança. Então, você vê hoje crianças de 4, 5 anos que se vestem de uma forma adulta. Né? Eu conheço meninas, professora aí, que têm luzes no cabelo com 4, 5 anos. Né? Mas, por um outro lado também, o que acontece? Ela dificulta a maturidade do nosso jovem. Então, ele vai muito mais tarde para o mercado de trabalho. É um mercado que hoje é muito criterioso para receber o jovem, porque nem toda empresa está preparada para essa geração tão ansiosa e imediatista, né? Então, a televisão hoje, eu acho que ela poderia contribuir muito com o processo de educação no Brasil. No sentido de cada idade seu encanto. Mas a televisão só está preocupada com o Ibope, né? Esse aqui é o problema. Se cai o Ibope numa novela, tira a roupa, uma cena de sexo mais ousada. Lamentavelmente aí, é isso. Renato, também tem aquela questão. Eu não sei muito como é a realidade de outros estados, mas lá em São Paulo, o que acontece? O pai chega cansado, a mãe cansada. Então o filho já ficou a tarde toda jogando lá um videogame, ele não vai mais para a rua. Por que ele não vai para a rua? Não tem quem olhe ele na rua e também a rua é muito perigosa. E ele tem medo. Tem medo. Então a mãe prefere que ele fique horas no videogame, horas na internet, horas na televisão, porque pelo menos o bom ou o ruim está ali perto dela. Entendeu? Só que isso tem que ser controlado, né? A mãe, o pai, quem cuida dessa criança tem que saber dosar, fazer uma vistoria nos sites, nos canais. O computador tinha que estar na sala, né? E não no quarto. No local de circulação das pessoas. Porque a adolescente se tranca no quarto, fica ali e é um perigo isso. E essa geração, viu, Renato, que a professora Cristiane está falando, é uma geração shopping, né? Se nós olharmos hoje, as crianças hoje não têm, como um passado recente, a geração de campo de futebol, de subúrbio, tudo isso está acabando. Essa comparação que você fez, isso é uma realidade das capitais. Né? Sempre o casal trabalha, a grande maioria do casal de classe média trabalha, e esses meninos, que no caso aí a geração Y, né, que vem antes da Z, aquele onde a criança ela passa mais tempo em casa, a juventude ela se prolonga, filhos que vão para 30 anos, que ainda é criança, ainda chama bebê, e essa geração Y é essa que nós estamos convivendo hoje, essa que está na escola, e tem esses grandes enfrentamentos. São pessoas que não querem mais a estabilidade, diferente da geração X, lá para trás, a Baby Boomer, né, que é antes de 45, quem nasceu aí, que era aquela geração que quando ia para o emprego, permanecia a vida toda no emprego. Hoje não. O jovem é mais dinâmico, essa geração arroba também, a geração, né, toda ela é dinâmica. Isso tem uma influência terrível, né, e a escola tem que enfrentar, dentro da escola, dentro do espaço da escola. Essa nova geração que é observadora, tem suas vantagens, que é curiosa, tudo isso. Mas são desafios que o professor e a escola têm que acompanhar. Agora tem um problema, professor e professora. Hoje, inclusive, o portal do Jornal Povo jogou uma matéria muito interessante, muito bem feita, com muito cuidado. Essa matéria não foi publicada na edição impressa do jornal, ela ficou na edição virtual. É uma matéria que versava sobre as garotas de programa em Fortaleza, de classe média e de classe média alta. Não, é outro perfil, não é aquela garota de programa da periferia, abusada por 10. São garotas de programas que moram em bons apartamentos, que estudam em universidades privadas e que fazem o sexo como meio de comprar as coisas que elas querem ter, quer dizer, aquela coisa. Como o sexo hoje é uma coisa mais, antigamente, mas hoje, a virgindade não é mais um tabu, não é? A mulher não tem que se preservar virgem para conseguir, para casar, etc. O casamento até não é mais nem um foco, né, nas mulheres. Se vier, se vem, se não vier, ausente. E essa matéria é muito interessante, que mostra um perfil dessas. Então, eu acho que talvez isso tenha sido uma falta de limite também, não, professora? Então, a gente tem um documentário no Brasil... Porque isso é uma forma de prostituição, mas é colocada como glamour. Não, eu não sou uma prostituta, eu sou uma garota de programa que estou fazendo um tempo com clientes VIPs para fazer aqui meu pé de meia, depois é prostituição do mesmo jeito.
Então, tem um documentário, Notícias de uma Guerra Particular. É muito bem produzido e ele retrata que no Rio de Janeiro, a maioria das moças que procuram os namorados, que são os donos do morro, os traficantes, são moças que fazem faculdade, são da classe A, da classe B, né? Então, depende, você não pode colocar tudo numa forma e falar esse é o conceito certo. Mas talvez, nesse caso, é a necessidade de se sentir protegida por alguém mais forte, né? Agora, a erotização do corpo, a banalização do corpo, Isso. eu vou te dizer assim, que uma grande parcela a gente realmente se deve aos meios de comunicação no Brasil. Porque eles favorecem muito isso. Quem é moderna, quem expõe o corpo, quem tem um corpo sarado, quem é bonita, quem foge daquele padrão que a mídia coloca, né? Então ela já fica meio... O reality show, né, o mais famoso dele, o BBB. Todas aquelas meninas, quando começam no BBB, já sabe que quando sai, vai sair nua na revista. Ou sai na uma, ou sai na outra, mas vai sair nua. Eles têm um padrão, eles ficam ali, saem, ganham aquela fama de 15 dias, pousam nua, outras vão fazer filmes eróticos. Então, nos Estados Unidos, quando uma pessoa é famosa, ela já não se expõe, porque como ela tem grande influência sobre a massa, então ela já é uma cultura do país não expor o corpo. E aqui não, a gente percebe que é um caminho para ela se tornar famosa, né? É verdade. Então, a nossa própria sociedade, a nossa própria cultura, ela induz muito a esse tipo de comportamento. E é lamentável, porque você vê muitas garotas, adolescentes, grávidas precocemente. A Sandra Werneck produziu um documentário chamado Meninas, que mostra a situação do Rio de Janeiro, meninas grávidas aos 12 anos. E a gente vê outros casos, inclusive em São Paulo, publicado recentemente pelo Hospital das Clínicas, o número de adolescentes, masculino e feminino, com doenças venéreas. Porque eles... A senhora disse uma coisa aí nos Estados Unidos, embora lá, é interessante, embora nos Estados Unidos, os Estados Unidos seja a sede da indústria pornográfica mais forte, a que mais fatura, mas o filme pornográfico dos Estados Unidos é subproduto, não passam nos grandes cinemas. O Brasil aqui, um dos filmes mais vistos é o Bruno Surfistinha, que conta a história de uma garota de programa que virou uma celebridade, né, por ter alcançado o estrelato pela mais antiga das profissões, né, como se costuma dizer. Quer dizer, nos Estados Unidos, um filme desse jamais entraria em circuito nacional, porque não encontraria salas e jamais teria o sucesso. Ele seria consumido internamente. Exatamente. Não publicamente no cinema, como é no Brasil. Veja, Renato, uma adolescente, ela vai, assiste o filme e é representado por uma atriz muito bonita. Que está na novela novela principal. Né? Então, ela acha que a vida dela pode ter sucesso. Glamorizado, exatamente. Né? E como ele está numa geração que busca isso, então, muitas vezes, o instrumento dessa busca é o corpo. Professor, estou no final do programa. Eu tenho uma telespectadora aqui que está adorando o programa, está parabenizando e concorda com as opiniões da professora Cristina, aqui, a Luísa, lá da Cidade 2000. Professor, voltando um pouco para o bullying, como tratar, professor, como tratar daquele valentão que está chamando a atenção, que está impondo normas, como é que trata? Como é que chega a ele e como é que tenta reverter? Quer dizer, primeiro passo é uma boa conversa com o professor, que possivelmente não vai resolver, porque o bullying não acontece na frente de um professor, né? Até o professor descobrir que tem uma situação de bullying, demora um tempo, né? Depois tudo isso, desde a primeira conversa com o professor até a direção da escola, a família tem que estar acompanhando e tudo ser registrado. Por quê? Porque, como você disse no início do programa, de repente acaba sobrando tudo para a escola. Então, o aluno, a professora percebe uma agressividade, uma boa conversa. Não melhorou, passa para orientação, coordenação. Não melhorou, a direção. E aí pede ajuda de um profissional, um psicólogo ou mesmo do conselho tutelar, porque vários conselhos de várias cidades já têm preparação de como lidar com adolescentes agressivos. O conselho tutelar não pode aplicar medidas socioeducativas, mas pode encaminhar para um juiz. Talvez isso venha ajudar, mas assim, precisa da ajuda de um profissional. Muito bem, eu estou no final do programa, professora. A professora Cristina vai estar amanhã
na jornada educacional promovida pelo Sindicato das Escolas Particulares. É amanhã a partir das 8 horas, professor? 8 horas da manhã, as inscrições ainda tem vagas, né? 4002, 4012 0800 e 0805, ainda tem vaga amanhã a partir das 8 horas no Yacht Plaza. No Yacht Plaza. 4012 0800 e 4012... 0800 e 0830. 05. 4012 0800 4012 0805. Exato. Professor Ayrton, muito obrigado por ter vindo. Né? A professora Cristina vai estar amanhã, inclusive. Que hora é a sua palestra, professor? Às 9 horas. Às 9 da manhã. Se eu não tivesse tanto compromisso, adoraria ouvir. Agora, Renato, se alguns dos seus ouvintes quiserem fazer alguma pergunta, eu posso deixar meu site e me coloco à disposição. Qual é o site? É www.cristinagalindo.com. Pode perguntar. cristinagalindo.com. O que eu puder ajudar. Muito obrigado por ter vindo, professor. Mais uma vez, obrigado. Tá certo. Bom, então, cristinagalindo.com e amanhã o debate lá no Yacht Plaza. Quem tiver interessado, a partir das 8 da manhã, a professora vai proferir palestra a partir das 9. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. Ok. Eu estou lá em cima do... Quando eu crescer, quero ser juiz. Quando eu crescer, quero ser promotor. Quando eu crescer, quero ser assistente social. A demora do processo de adoção pode marcar uma criança para sempre. Você pode mudar essa situação, mas tem que ser logo, porque crianças costumam crescer muito rápido. Quando eu crescer, eu quero ser feliz igual a você. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.